Presidente, conforme disse a Vossa Excelência e aos eminentes colegas, iniciarei com análise das preliminares e, na sequência, já com voto de mérito, conforme Vossa Excelência já disse. Em relação à análise das preliminares, eu estou dividindo, até para ganharmos em eficiência e celeridade, em relação às que já foram decididas pela Corte e não há nenhum fato, e não houve nenhum fato superveniente que pudesse alterar o posicionamento e, de outra parte, aquelas preliminares alegadas durante a instrução processual penal. Então, essas eu farei uma referência mais detalhada. Obviamente, durante a sequência do julgamento e os debates, se houver necessidade, voltarei à fundamentação mais detalhada. A primeira preliminar, a preliminar de sustação da ação penal em relação ao crime de organização criminosa, que foi reiterada pela defesa de Alexandre Ramagem. Essa preliminar já foi rejeitada por unanimidade no julgamento da questão de ordem nessa ação penal 2668, tendo por fundamento, como sabemos, a inaplicabilidade do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação, até porque toda a denúncia recebida narra os atos executórios referentes tanto à abolição do Estado Democrático de Direito quanto ao crime de golpe de Estado, todo o iter criminis e a execução e consumação pré-diplomação. Então, exatamente por isso, nós já, como disse, por unanimidade, indeferimos e mantenho o indeferimento. Da mesma forma, as preliminares de existência de document dump, nulidade do processo pela instauração do inquérito 4874, cerceamento de defesa em virtude do overcharging, inépcia da inicial e ausência de justa causa também já foram analisadas e afastadas igualmente por unanimidade por essa Corte no momento do recebimento da denúncia e não houve nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei que vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em relação, e a partir de agora, analiso as preliminares, uma reiterada, mas com outros argumentos, e outras preliminares surgidas no decorrer da instrução processual penal. Em relação à reiteração do pedido de nulidade da colaboração premiada, eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foi amplamente debatida na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração. Ressalto ainda que a própria defesa do réu colaborador, em sustentação oral provida pelo doutor Jair, aqui presente, reafirmou a total voluntariedade e regularidade da colaboração premiada e afastou qualquer indício de coação. Até porque todos devemos nos recordar, todos os depoimentos, sejam policiais, sejam judiciais, todos foram gravados em áudio e vídeo.
Resta, portanto, analisar as novas alegações das defesas em relação a violações às cláusulas de acordo e a alegação de falta de concordância da Procuradoria-Geral da República com a delação premiada. Ambas nulidades que, desde já, também afasto por inexistentes. Na ADI 5508, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20 de junho de 2018, ou seja, há mais de 7 anos, pacificou essa questão, definindo que a colaboração premiada não é privativa do Ministério Público. As discussões foram longas no plenário e, por ampla maioria, de 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, reiterando um posicionamento já fixado em ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Dias Toffoli, que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Como meio de obtenção de prova, a polícia também tem o direito de realizar o acordo com o investigado colaborador. O que se pontuou naquele momento é que, uma vez feita a colaboração premiada entre polícia e o colaborador, deve ser imediatamente ouvida e deve se manifestar o Ministério Público. No caso do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República deve ser ouvida, deve se manifestar, não necessariamente, disse o Supremo Tribunal Federal, deve concordar, porque compete ao Supremo Tribunal Federal a homologação ou não da colaboração. Na presente hipótese, em verdade, também essa alegação nem carece de maiores análises, porque a Procuradoria-Geral da República, num primeiro momento, foi contrário ao acordo de colaboração premiada, inclusive instaurando um procedimento administrativo para análise dessa colaboração, que foi juntado aos autos, e esse procedimento depois foi arquivado e a Procuradoria-Geral da República alterou seu posicionamento, concordou com a colaboração, inclusive utilizando-a no oferecimento da denúncia, na instrução processual penal e também nas alegações finais. Então, não há, seja pela concordância posterior da Procuradoria-Geral da República, seja pelo decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal na ação direta 5508, não há nenhum vício no acordo ser realizado pela polícia e o colaborador. E, obviamente, depois homologado pelo Poder Judiciário e o titular da ação penal, no momento do oferecimento da denúncia, aí sim, seja esse meio de prova, sejam outras provas ou outros meios de prova, o titular da ação penal é que decidirá se irá ou não utilizá-la. E, no caso presente, houve essa utilização. Da mesma maneira, não deve prosperar a alegação de violação das cláusulas do acordo, inexistindo qualquer nulidade. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023, com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Quero aqui recordar, para aqueles que leram efetivamente os autos, que uns falavam sobre joias, e vários sobre joias, porque eram
momentos diversos, as joias, outros falavam sobre vacinação, sobre falsificação de vacina, outros falavam sobre tentativa de golpe, ou seja, são 8 depoimentos que poderiam tranquilamente estar num único mega depoimento, com capítulos, mas são 8 depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios e muito menos a alegação de que são 8 delações. Basta, volto a dizer, conferir os autos para verificar que os depoimentos foram sequenciais e todos no mesmo dia 28 de agosto de 2023. Também os depoimentos posteriores dados, e foi dito da tribuna, inclusive indagado, os depoimentos sempre foram por determinação da Polícia Federal, que intimou o hoje réu colaborador para prestar novos esclarecimentos sobre novos fatos que vinham surgindo. Ou seja, os depoimentos posteriores foram regulares, necessários, segundo a Polícia Federal, para aprofundar investigações. E, insisto novamente, a mera leitura dos termos demonstra a inexistência de qualquer contradição. Eventuais omissões dolosas, e essa é outra alegação feita pelas defesas, eventuais omissões dolosas de informações que seriam necessárias, seja para a investigação da Polícia Federal, seja para a instrução processual, como inclusive a omissão que foi sanada na audiência judicial de 21 de novembro de 2024, eventuais omissões dolosas não acarretam a nulidade da delação, não acarretam a nulidade das informações prestadas anteriormente, mas sim exigem uma necessária análise posterior sobre a total ou parcial efetividade e, consequentemente, sobre a total ou parcial modulação ou não dos benefícios pactuados, como bem salientou o eminente Procurador-Geral da República em suas alegações finais. Então, não há nem 8, nem 9, nem 14 delações, repito, isso beira a litigância de má-fé. O que há foram depoimentos, 8 depoimentos sobre fatos diversos em uma mesma delação, até porque, como vamos verificar ao longo das sessões, ao longo do julgamento, são inúmeros fatos, posteriormente, complementações nos depoimentos e, repito, omissões, uma sanada e eventuais omissões existentes, elas não acarretam de forma alguma nulidade no que já foi produzido. O que podem acarretar é diminuição ou afastamento de benefícios. Ainda há a questão do vazamento de áudios publicados pela revista Veja e o suposto uso do perfil @Gabriela702 na plataforma Instagram, que não afetam absolutamente nada as informações fornecidas pelo réu colaborador, nem tampouco acarretaram qualquer prejuízo às defesas. E mais, a veracidade dessas alegações ainda está sendo objeto de investigação no inquérito 5005, inclusive, repito, para comprovação da veracidade ou não desses fatos que não acarretaram nenhum prejuízo à defesa, uma vez que a defesa pôde, como nós vimos, seja nas alegações finais, seja nas sustentações orais, teve total possibilidade de impugnar ponto por ponto o que foi dito nas delações. Assim, eu afasto todas as alegações de nulidade apresentadas em relação à colaboração premiada e mantenho a plena validade e regularidade da colaboração premiada, cuja eficácia, por ser um meio de obtenção de prova, eficácia total, parcial e, consequentemente, os benefícios a serem concedidos, isso será analisado no mérito da presente ação penal. Ainda aqui a defesa de Anderson Gustavo Torres, em suas alegações finais,
sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa aos argumentos de que, durante a instrução processual, na identificação do responsável pela inserção na internet de uma suposta minuta do golpe, não teria sido possível a produção dessa prova. Eu quero recordar a todos, isso foi dito no relatório, que, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, eu deferi esse pedido feito pela defesa de Anderson Torres. A Google foi oficiada e disse que não tinha condições técnicas de informar quem teria, eventualmente, inserido na internet essa suposta minuta do golpe. E a própria defesa de Anderson Torres, e eu não vejo aqui, mas o doutor Elmar Novak, a própria defesa de Anderson Torres, na sustentação oral, destacou que não insistiu mais na pertinência da diligência em razão da falta de relevância probatória. Foi indagado pelo ministro Flávio Dino: doutor, me perdoe, como acabou a novela com o Conjur? E o próprio advogado disse: nós insistimos, e aí se chegou à conclusão que não era importante saber quem postou. Então, afasto também essa nulidade, assim como afasto a nulidade, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências junto à empresa Meta. Não assiste razão à defesa, diversamente do alegado foi deferido isso, a Polícia Federal cumpriu integralmente a diligência deferida, todos os réus, inclusive a defesa de Anderson Gustavo Torres, tiveram conhecimento do andamento da diligência, uma vez que a Polícia Federal informou as etapas relacionadas ao andamento da diligência, desde a solicitação junto às empresas em 5 de junho de 2025, até o cumprimento integral da diligência em 24/6/2025. Então, afasto essa nulidade arguída. Da mesma maneira, não assiste razão à defesa do réu Braga Neto quando alega nulidade pelo indeferimento de participação nos interrogatórios dos demais núcleos. Não houve indeferimento de participação. Todos os pedidos, seja para participar dos interrogatórios na qualidade de ouvinte, seja para participar nas audiências das testemunhas, todos eles foram deferidos. São outras ações penais e própria primeira turma entendeu a plena regularidade e legalidade da separação dessas ações penais, então não havia o porquê eles participarem fazendo perguntas, e não houve nenhum prejuízo. Eu reiterei nas decisões durante o processo que nenhuma, senhor presidente, das defesas nessa ação penal esgotou o número de testemunhas possíveis. Se as testemunhas dos outros processos fossem importantes para esses réus, teriam sido arroladas. Até porque, repito, o número de testemunhas, que nós sabemos, 8 por crime, então seriam 40 testemunhas, esse número não foi estendido. E mesmo assim, se houvesse necessidade, poderia a qualquer momento, como permite o Código de Processo Penal, poderia haver um requerimento para que fossem ouvidas as testemunhas dos outros processos como informantes do juízo. Quero recordar que esse relator tomou o cuidado para evitar exatamente essas alegações, tomou o cuidado de encerrar todas as instruções processuais de todos os demais núcleos antes do início das alegações finais dos réus nessa ação penal. Então, poderiam ter solicitado se eventualmente houvesse necessidade, mas, obviamente, não solicitaram porque não houve nenhuma necessidade. Afasto também essa nulidade. Como afasto a nulidade arguída? Como afasto a nulidade arguída pela defesa
de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, de violação ao sistema acusatório. O ministro Flávio, o sistema acusatório no Brasil foi transformado num guarda-chuva para todas as alegações. Se confunde a privatividade da ação penal pública consagrada constitucionalmente no artigo 129, inciso 1º, que significa que só o Ministério Público pode promover a ação penal pública, se confunde essa desvinculação entre judiciário, polícia e Ministério Público, isso é o sistema acusatório, se confunde com a necessária, legal e prevista na jurisprudência do Supremo participação do juiz na instrução processual penal. O juiz, ele não só pode, como deve fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios. Os interrogatórios são exatamente o momento em que a defesa pode expor a sua autodefesa a partir dos réus. E, consequentemente, o juiz deve tirar, desde que não se pleiteie o direito ao silêncio, as informações, inclusive, a favor dos réus. A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Há argumentos jurídicos muito mais importantes do que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez. Então, o sistema acusatório não tem nenhuma relação com a participação do magistrado. Eu recordo aqui que isso foi reafirmado por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADI 6298, o famoso julgamento de relatoria do ministro Luiz Fux, do juiz de garantias, que atribuiu interpretação conforme a vários dispositivos que retiravam do juiz a possibilidade de complementação da prova. E cito aqui, em nome de todos os ministros, dos votos dos ministros, uma citação do nosso eminente presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, que diz: dizer que o juiz não pode atuar na produção de provas é uma previsão com a qual não posso concordar. Penso que produção de prova suplementar pode ser até favorável ao réu. Então, o juiz deve buscar, e nós aprendemos isso desde do primeiro ano dos bancos de direito, da faculdade de direito, o juiz deve buscar a verdade real, a verdade material no processo penal. Então, afasto totalmente essas alegações, e inclusive a alegação da violação ao direito ao silêncio do réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. E todos se recordam, se alguém violou o direito ao silêncio, foi o próprio réu, porque o seu advogado pediu para que ele respondesse sim ou não, e ele que divagou respondendo. Ele não respondeu a nenhuma indagação feita pelo ministro relator, resguardando, assim, o seu total direito ao silêncio. Não há também qualquer ilicitude probatória na juntada de prints ou violação de cadeia de custódia, conforme alegado pela defesa de Walter Souza Braga Neto. Em seu interrogatório, devemos recordar, o réu confessou recordar-se das mensagens juntadas aos autos, alegando, contudo, que estariam desconexas. Não alegou que seriam falsas e nem juntou nenhuma prova de que a Polícia Federal teria manipulado
esses prints. Não há nenhuma alegação nesse sentido e não há nenhum indício de manipulação por parte da polícia na juntada desses prints. O que diz a defesa de Walter Souza Braga Neto é que estariam desconexas, mas não que não seriam verdadeiras. Então, afasto esta alegação. Assim como afasto a alegação de ausência de nulidade do processo a partir da audiência da acariação realizada entre o réu Walter Souza Braga Neto e o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, conforme alegado pela defesa de Walter Souza Braga Neto. A acariação, quero recordar, é um ato de instrução do juízo e não da defesa, diferentemente do interrogatório. E foi fundamentado no momento para evitar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos, e lamentavelmente vimos isso na própria sessão, nas próprias sessões aqui, sejam sessões de recebimento da denúncia, sejam sessões de oitiva de testemunhas, que só deveriam ser, como foram juntadas após o término de todas as testemunhas, pessoas gravando e produzindo desinformação nas redes sociais para evitar essas indevidas pressões. A audiência de acariação foi realizada nos moldes tradicionais, com a ata reduzida a termo, tudo o que ocorreu. Não houve nenhum prejuízo à defesa e nem à própria defesa. O que foi alegado da tribuna foi que a defesa não pôde dizer como estava o rosto de um acariado, se ele abaixava a cabeça, se ele levantava a mão. Na verdade, estamos num julgamento jurídico, não num julgamento psicológico. Então, afasto essa nulidade. Assim como afasto a nulidade reiterada pelas defesas de que houve cerceamento de defesa por não haver tempo de analisar todos os megabytes que a Polícia Federal apreendeu. Eu quero aqui relembrar a todos que absolutamente todas as provas utilizadas pela Procuradoria-Geral, pelo Ministério Público, para o oferecimento da denúncia, todas as provas, absolutamente todas as provas utilizadas por cada um desses julgadores para o recebimento da denúncia e durante a instrução processual penal, todas elas estão no processo desde o início e as defesas tiveram, desde lá de trás da defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, total acesso. Essas novas provas que não foram utilizadas pela Procuradoria-Geral, não foram utilizadas pelo juízo, por nenhum dos ministros, para o recebimento da denúncia, e não serão utilizadas para formar um juízo condenatório, ou seja, não há nenhum prejuízo, porque não faziam parte da acusação, e, na verdade, não faziam parte do processo e não fazem parte da acusação. Essas provas foram solicitadas pelas defesas. Houve o deferimento, a Polícia Federal forneceu, e todos os dias as defesas, ou a maioria delas, as defesas reclamavam de não ter tempo hábil. Do fornecimento até as alegações finais, o início das alegações finais, 4 meses se passaram e nenhuma defesa juntou um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente para o processo. São 8 equipes de advogados, 8 defesas, que quase 4 meses ficaram com todas essas provas que elas mesmas, defesas, pediram, e não foi juntado nada de pertinente. Ou seja, demonstrando total ausência de prejuízo na juntada de provas que, repito, a acusação não se utilizou, a acusação não imputou nenhum fato com base nessas
supostas provas e nem o Supremo Tribunal Federal está analisando para eventual absolvição ou condenação. Não houve, após 4 meses, na verdade, agora são 5 meses já, não houve, por parte da defesa, nenhum juntado. Eu li, ministro Flávio, aos 3, 4 dias, uma das defesas alegando cerceamento porque para poder ter acesso a tudo isso, gastou R$25 mil. Veja, a defesa que pediu foi a defesa que pediu e podia ter solicitado justiça gratuita, se houvesse necessidade. Mas isso mesmo mostra que tiveram total acesso ao que pediram e nada de importante ou pertinente foi juntado. Então, também afasto essas alegações. Assim, presidente, afasto todas as preliminares apontadas pelas defesas e vamos seguir no julgamento do mérito.